O título da nossa mensagem é Ceia do Senhor, uma ordem específica a um povo específico. Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 24. E diz assim o texto do Evangelho de Marcos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e o agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: esse é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Meus queridos irmãos, estes versículos, eles estão incluídos na narrativa, lá no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Marcos, e onde fala sobre o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele agora institui a ceia do Senhor, o que nós vamos celebrar logo mais. E Jesus havia pedido a Pedro, que antes providenciasse o local aonde aconteceria esse momento de comunhão, onde seria celebrada a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. E naquela noite, Jesus também faria ali duas revelações bastante surpreendentes, espantosamente surpreendentes. E uma delas era informando que ali se encontrava o traidor que se levantaria no meio daqueles 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Já outra revelação, ele faria também, e o fez, não aqui em Marcos, mas sobre Pedro, que o negaria conhecê-lo. E Jesus faz essas duas revelações neste momento. E a primeira, quando Judas havia deixado o ambiente onde celebraram a última Páscoa, e a segunda vez, quando eles já haviam deixado o local e estavam no jardim de Getsêmani. Ou seja, a primeira vez ele já havia dito a Pedro sobre a sua negação, sobre o que ele negaria, ainda lá, Judas não estava mais no recinto. E depois, quando eles seguiam lá para o Getsêmani, lá também o Senhor Jesus, ele afirma pela segunda vez a Pedro, que Pedro insistentemente diz: aonde o Senhor for eu vou, eu sou capaz de morrer por ti, eu dou minha vida pelo Senhor. E ele diz mais uma vez que Pedro o negaria. Então, na última Páscoa, ao final da refeição, Jesus então pega o pão e o vinho e dá aos seus discípulos. E ao mesmo tempo que também Jesus dá aqui um novo sentido ao pão e ao vinho, ao instituir essa comunhão, ou seja, a ceia do Senhor. E quando lembramos das pessoas que fizeram parte de nossas vidas, via de regra nós fazemos pelo que ele viveu em nosso meio, pela sua vida. Nós lembramos dela dessa forma. Lembramos de fulano de tal, que já foi, que não está no nosso meio, que fez isso, que fez aquilo outro. Eu me lembro dessa ocasião, eu me lembro daquela outra. No entanto, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer aqui, ao instituir essa ceia, que nós venhamos lembrar dEle por sua morte. Pois, por ela, pela sua morte, foi que recebemos a bênção espiritual de sermos adotados como filhos de Deus. E é terrivelmente infeliz e lamentável
que esta ordenança de Jesus, a ceia do Senhor, ela tenha sido corrompida em seu sublime significado ao longo de muitos anos. E tudo isso tem acontecido devido às explicações equivocadas e também aos acréscimos das coisas místicas que a essa ordenação, a ceia do Senhor, foi inserida. E eu quero, juntamente com vocês nessa noite, observar no texto do Evangelho de Marcos, desse capítulo 14, nessa narrativa entre os versos 17 a 25, eu quero observar junto com vocês preciosos ensinamentos que irão muito edificar nossas vidas. Então, que venhamos absorver esses ensinamentos para nossas vidas e assim saímos daqui completamente edificados para a glória de Deus. E, queridos, o primeiro ensinamento que essa narrativa nos traz é quão é necessário o nosso autoexame antes de recebermos os elementos da ceia do Senhor. O versículo 17, Nosso Senhor vai dizer assim: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. O versículo 18 diz: quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Temos que admitir que Jesus, nessas suas palavras, ela tinha entre seus objetivos o de fazer com que todos viessem que ali estavam e que ouviram as palavras do Senhor Jesus, que viessem a se autoexaminarem. E, evidentemente, esse autoexame deveria ser feito de uma forma bastante sincera, com muita serenidade. E Jesus queria despertar nas mentes de seus discípulos uma iniciativa para que eles exatamente fizessem esse autoexame, essa autorreflexão. Quando eles estavam comendo, Jesus fez um anúncio bastante indigesto. E o anúncio indigesto é que um dos discípulos o trairia. E podemos verificar que todos reconheceram suas tendências iníquas e pecaminosas. Dado o fato que eles afirmaram que eram incapazes de tal atitude. O versículo 19 diz assim: aflitos, inquietos, eles protestaram: certamente não serei eu. Então, meio aqui que desconfiados, os discípulos responderam dizendo que jamais, em tempo algum, eles fariam isso contra o nosso Senhor. Porém, em seguida, Jesus diz que o seu traidor seria exatamente aquele que iria comer do pedaço do pão em que Jesus iria molhar na sua própria tigela e daria a ele de comer. E com tal ocorrência aqui narrada, nosso Senhor, ele tenciona ensinar a toda a sua igreja que está espalhada no mundo todo, que quando nós formos nos dirigir à mesa do Senhor, para então celebrarmos a ceia, devemos todos nós, sem diferenças, todos, sem exceção, devemos de forma contundente e bastante sincera fazermos esse nosso autoexame. Porque, queridos, o benefício derivado do significado da ceia, do significado dessa ceia, a ceia do Senhor, depende do nosso entendimento espiritual.
O significado do nosso comer do pão e do nosso beber do vinho, esse significado não tem poder algum para fazer o bem às nossas almas, se acaso nós não tivermos ele de forma clara, e quando eu falo de forma clara, entendido espiritualmente. Os nossos corações devem estar para receber esses benefícios. Os nossos corações devem estar mudados, os nossos corações devem estar transformados, assim como também a nossa vontade deve estar. Os elementos da ceia não poderão, em seu pleno significado, nos transmitir qualquer bênção. Muitos pensam que por conta da oração, da consagração dos elementos que fazemos aqui, que realizamos no momento dessa celebração da ceia, pelos oficiais ou mesmo pelos pastores, muitos entendem que isso poderá dar condição de nós sermos abençoados pelo seu significado, mas só por isso. Nós precisamos, antes de tudo, estarmos corretamente prontos e de modo digno e com fé. Porque afirmar, conforme alguns fazem, que a ceia do Senhor produzirá um bom efeito sobre aqueles que participam dela, sem se importar como é que participam, queridos, isso constitui numa distorção monstruosa, diabólica e antibíblica. E isso tem dado origem a terríveis, maléficas e grosseiras superstições e entendimentos diabolicamente místicos. A percepção mental que devemos ter antes de nos aproximar da mesa do Senhor ou da ceia do Senhor é que precisamos nos examinar a fim de entendermos que de fato entendemos que somos pecadores. Que confessamos os nossos pecados e que desses pecados confessados, deles nos arrependemos e continuamos a nos arrepender. É preciso nos examinar que diante disso também temos a intenção e vontade de andar por uma nova vida, como um que nasceu de novo. Como uma nova criatura. É preciso examinarmos e entendermos se nós temos de fato uma verdadeira fé na misericórdia de Deus. Misericórdia dessa, fé essa que vem sobre nossas vidas por intermédio de Cristo. E, portanto, olharmos para isso, sem jamais nos esquecer, olharmos para a sua morte na cruz e olharmos com o nosso coração intenso, cheio, repleto de uma eterna gratidão. Precisamos nos examinar e entendermos se de fato nós experimentamos do amor de Deus sobre nossas vidas. E isso de um ponto de vista que esse amor com o qual Ele nos amou, com o qual o Senhor nos amou, tem nos feito amar outras pessoas. Assim, queridos, se essa nossa percepção mental aqui na nossa consciência é válida, é verdadeira, então nós podemos sim participar da ceia do Senhor e olha, sem medo algum, tranquilos. Portanto, podemos entender que não mais do que isso, que há pouco falamos, Deus irá requerer daqueles que participam da ceia do Senhor.
Entretanto, nada menos também que isso deve nos encorajar e nos contentar para que dela participemos. É preciso ter todos esses entendimentos, fazermos essas avaliações em nós mesmos. Não à toa Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e 29, que tanto falamos quando celebramos a ceia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Participar da mesa do Senhor de forma indevida vai trazer consequências. Os boletos vão chegar. A conta vai chegar. A bem da verdade, não que sejamos nós dignos de participarmos da ceia do Senhor. Algum de nós é, de forma alguma. Completamente merecedores, indignos. Todos nós somos indignos da misericórdia e da bondade do Senhor para com nossas vidas. Todos nós. Porém, uma vez que fomos purificados pelo sangue de Cristo, através do seu nome, do nome dele, de Cristo, podemos então agora nos aproximar de Deus com toda a dignidade, mas não nossa, mas do seu Filho amado. O que Paulo trata aqui é quanto à irreverência, à falta de respeito, à falta de cuidado com suas condutas do povo de Corinto e também com relação às nossas, que essa carta é para nós também. Assim, queridos, não devemos nos aproximar da mesa do Senhor sob juízo. Antes é necessário confessar o pecado e abandoná-lo. De forma generalizada, se faz necessário observarmos como estão nossas vidas diante do Senhor, diante dos olhos de Deus, que nos observa de uma forma tal que ninguém conhece. Ele sonda os nossos corações. Ele verifica se nossa alma está apropriada para participarmos da ceia ou não. Ele sabe. Assim, queridos, se faz necessário que façamos um autoexame de forma sincera e humilde. Por outro lado, Paulo fala também quanto àqueles que bebem e comem sem discernir o corpo do Senhor, que aí a bronca é grande. Porque esses os fazem, sabe para quê? Para a sua própria condenação. Nós precisamos entender que o corpo de Cristo foi entregue para que os nossos pecados pudessem ser eliminados, liquidados. E a evidência desse entendimento, que os nossos pecados foram eliminados, foram pagos, liquidados, a evidência desse entendimento é uma mudança de vida. É não viver mais em pecado, ainda que sendo pecador. Porque continuamos sendo pecadores, mas pecadores que agora não amam mais o pecado. Pecadores que podem pecar, mas o pecado não é uma prática na sua vida. Antes era, mas agora não. Agora é um percalço do seu dia a dia.
É um acidente de percurso, digamos assim. Mas prestemos atenção a nós mesmos. Pois é fácil e muito fácil errar nessa questão da ceia do Senhor e exatamente nesses dois aspectos. Porque, por um lado, nós não podemos satisfazer a nós próprios em permanecer distante da mesa do Senhor, e isso motivados e de forma equivocada, alegando que vamos nos afastar da mesa do Senhor, exatamente porque nós pecamos, e por isso nos sentimos indignos. Indignos todos nós somos. Agora, o fato que eu pequei e por isso eu não vou cear, isso não pode ser motivo para nos afastar e deixar de cumprir uma ordenança que o Senhor nos passou para que fizéssemos isso em memória do seu nome. O que tem que haver aqui é contrição de coração, entristecimento do pecado cometido. E dessa forma haja arrependimento, confissão e arrependimento dos pecados, e venha e se aproxime da ceia. Se apresente diante da ceia através da dignidade de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que nos absolve dos pecados, que nos perdoa dos pecados de ontem, de hoje e de amanhã, se assim confessamos e nos arrependemos. Eu não posso dizer, eu não vou cear porque eu estou em pecado. E vai continuar assim. Aí chega na próxima ceia, continuo. Chega na outra, continuo. E não vai cear mais nunca, não. Enquanto eu estiver em pecado, eu não sei. Eu não vou cear. Isso só vai apontar, pode ser que não, que esse nunca conheceu a Cristo e nunca teve os seus pecados perdoados. Porque ele quer continuar na prática e está se negando a arrepender-se deles e o deixar, a fim de se aproximar do Senhor. E também, se nós nos mantivermos distante da ceia, estaremos desobedecendo a um claríssimo mandamento de Cristo e, portanto, estaremos em pecado. Hoje é ceia do Senhor. Se nós falhamos em vir hoje, naquilo que Ele nos ordena que o façamos, nós pecamos. Exceto, é claro, que eu não vim por algo altamente justificável. Agora, por outro lado, não podemos nos aproximar da mesa do Senhor como se isso fosse somente um rito, uma formalidade, e fazer isso sem qualquer tipo de autoexame. Porquanto, se insistirmos em participar dessa ordenança, nesse pensamento, não desfrutaremos qualquer bem e ainda seremos culpados de uma grave transgressão. Assim, queridos, o que devemos entender é que a melhor forma de agirmos é como um verdadeiro servo de Deus, que tem convicção de sua decisão por Cristo, convicção, o que é algo provado, o que é algo testemunhado, evidenciado por uma fé verdadeira na sua vida. E somente assim é que poderemos participar da ceia do Senhor com ousadia, com coragem, participando dela, a fim de recebermos nela consolo
E consolo em quê? Pelo quê? Pela certa esperança que essa ceia nos mostra no seu significado, a certa esperança que ela nos explana no seu sublime significado, que o Senhor nos garante que virá nos buscar e nos buscará em breve. O segundo ensinamento é que o principal objetivo da ceia do Senhor é trazer à memória o sacrifício de Cristo pelo pecador em sua morte na cruz. O versículo 22 ao 24 diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Então o pão, ele tem como objetivo nos trazer à memória o corpo de Cristo. Corpo que foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O vinho que nós usamos, o suco de uva, tem como propósito nos lembrar do sangue de Cristo. Sangue este vertido na cruz por nós, a fim de nos purificar, e nos lavar de todo o pecado e nos deixar mais alvo que a neve. A propiciação e expiação, ou seja, a oferta de pagamento, a substituição realizada e devidamente consumada por nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua vergonhosa morte de cruz, como nosso penhor, como nosso substituto, destacam-se de uma forma importantíssima, sublime e superlativa nesta sua ordenança. Portanto, queridos, ter essa clara compreensão quanto a esse ponto é de suma importância. Afinal, esta compreensão irá nos conceder a única atitude mental e correta que nos ensinará como devemos nos sentir quando nos aproximamos da mesa do Senhor para cear. Essa compreensão, ela irá produzir em nós uma autêntica humildade de espírito. Nós poderemos, no exercício dessa humildade, ao olharmos para os elementos da ceia, o pão e o vinho, nós podemos verificar quão terrivelmente pecaminoso é o pecado. Visto que absolutamente coisa nenhuma, exceto unicamente e suficientemente a morte de Cristo, só ela foi capaz de ser pagamento e substituição pelos nossos pecados. Nada mais. Termos esta clara e perfeita percepção em nossas vidas nos dará uma viva e certa esperança acerca de nossas próprias almas. O pão e o vinho nos permitirão lembrar que, embora os nossos pecados sejam terrivelmente gravíssimos, mas foi pago um grande preço pela minha, pela sua, pela nossa salvação. E não somente isso, mas também
essa compreensão, esse entendimento irá produzir em nosso coração, na nossa vida, no nosso viver, uma gratidão, e gratidão eterna, enorme, infinita. Essa gratidão será tão eterna quanto é a salvação de nossas vidas. O pão e vinho, esses dois elementos, não irá nos deixar esquecer quão grande foi a nossa dívida de pecado que Cristo doou-se como pagamento. E assim, queridos, nós teremos a sempre e eterna lembrança de do quão nós somos devedores de nosso Senhor, eternos devedores. Dessa forma, essa gratidão e dívida eterna, ela vai nos motivar a glorificá-lo em tudo em nossas vidas. Essa gratidão resultante do que de fato Ele fez em nossas vidas, se assim Ele fez, é quem nos motiva a servi-lo, é quem nos motiva a nos dedicar a Ele, é quem nos motiva a orar ao Senhor, é quem nos motiva a amar a Sua palavra, é quem nos motiva a nos colocar dispostos a trabalhar na obra do Seu reino, a proclamar o Seu evangelho, é quem nos motiva, movido por gratidão, é quem nos motiva a não inventarmos qualquer tipo de desculpa para não nos aproximar dele. Que sejam esses sentimentos, que eles sejam pujantes, que eles batam em nossos corações de forma abundante, sempre que tivermos de receber e celebrar a ceia do Senhor, como nesta noite, que ao nos levantar e viermos comer do pão e beber do vinho, que a nossa memória, ela venha ter um estalo e traga à nossa mente o seu sacrifício, o pagamento dos nossos pecados, o livramento que Ele nos deu do inferno e da condenação eterna, o livramento que Ele nos deu de passarmos eternamente em choro, em gemidos, que ao virmos aqui à frente, a nossa mente se lembre do grande sacrifício de Jesus por todos nós. E isso façamos com alegria, com regozijo. Que os nossos corações de fato batam cheios de amor por esse Deus que tanto nos amou. Que os nossos corações eles batam aceleradamente, cheios de paixão pelo Jesus, o Cristo que deu-se por nossas vidas. Que toda vez que isso aconteça, traga a nossa memória, mas que ao trazer a nossa memória, ao sairmos daqui, depois das bênçãos apostólicas, isso não caia no nosso esquecimento, mas que nos lembremos dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite, choro após choro, sofrimento após sofrimento. Para que, tendo em mente isso, o maior objetivo de celebrarmos isso não caia no esquecimento. Porque é um momento que esquecermos do que Cristo fez por nós,
não viveremos como homens e como mulheres gratos pelo tanto amor com o qual foram todos amados. Terceiro e último ensinamento. O terceiro ensinamento é que a ceia do Senhor quer nos transmitir outros benefícios espirituais. Ao tempo também, quem poderá desfrutar destes benefícios? E eu quero ler mais uma vez com vocês os 3 primeiros versículos que lemos logo no início. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu a seus discípulos, dizendo: tomem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício por muitos. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ordenou tomar o pão da ceia e comê-lo, assim como bebermos o vinho da ceia. Se nós analisarmos que de um aspecto em nossa vida humana e terrena, se nós analisarmos que comer e beber são atitudes que toda pessoa que está viva, ela também muito disso necessita. Comer e beber, todos nós. Nós precisamos comer para nos alimentar. E precisamos nos alimentar para quê? Para nos fortalecer. E precisamos beber para quê? Para hidratar o nosso corpo. E hidratando o nosso corpo, nós nos refrigeramos. Sendo assim, além do principal objetivo da ceia do Senhor, que é trazer sempre à nossa memória o seu favor por nós pecadores, mediante o sacrifício vicário de Cristo, tem também o objetivo de fortalecimento e refrigério de nossas almas. E claro, queridos, só e somente só, serão beneficiados por esse fortalecimento e refrigério aqueles que têm vida espiritual, aqueles que são espirituais, aqueles que de fato experimentaram do sobrenatural de Deus quando nos trouxe para si, para Ele próprio, nos fazendo então verdadeiros cristãos, nos fazendo verdadeiros nascidos de novo. Somente quem é uma nova criatura, somente esses é que irão descobrir essa ordenança, a ceia do Senhor, que pela graça que fomos salvos, por essa mesma graça, nós encontraremos recursos para nos fortalecer e descansar. Ao olharmos para a ceia com os olhos espirituais, enxergando nela toda a sua essência, traremos à nossa mente que teremos sempre ao nosso lado aquele que tudo nos deu. Teremos Jesus, o Filho de Deus. Os símbolos visíveis do pão e do vinho, que nos trazem à memória o imensurável valor de sua graça por nós, haverão de ajudar-nos a vivermos como justos, por meio de uma fé cada vez mais sólida e madura, que testemunhará ao mundo e glorificará o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos termos todo cuidado de não imaginarmos, de alguma forma, que existe uma outra possibilidade
de alguém comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, senão por meio da fé. Não haverá qualquer possibilidade de uma pessoa nutrir interesse por Jesus somente por uma participação ritualística da ceia do Senhor. De vir aqui comer desse pão e tomar desse suco de uva e por isso ele ter interesse pelo Senhor. Não será esse tipo de participação que lhe fará ver o sacrifício da cruz como uma forma inigualável e gloriosa. Tal visão e entendimento só poderá ocorrer pela fé verdadeira e salvífica e nem de nenhuma outra forma. É somente a fé o grande instrumento de comunicação entre a alma de um pecador e Cristo. Só essa comunicação entre um pecador e Cristo por meio da fé. A ceia do Senhor, ela pode nos ajudar na fé. Ela pode nos ajudar a crescer na fé. E pode também confirmar a nossa fé. Porém, jamais poderá ser maior do que a fé. E tampouco possa substituir a fé. A fé, essa fé, é a instrumentalização do poder do corpo e do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Lembremos-nos, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o autor de Hebreus. É possível agradar a Deus, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível. O que é que Deus odeia? É o pecado. Se nós vivermos na prática do pecado, vivermos como pecadores, que tem prazer no pecado, que peca dia após dia, nós podemos agradar ao Senhor? Não. Nós iremos viver debaixo da sua ira. Nós estaremos caminhando para um dia enfrentarmos o seu juízo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é por meio dessa fé que avistamos Cristo como a única possibilidade de termos os nossos pecados perdoados e absolvidos de uma vez por todas. E somente assim passamos a ter uma vida justificada por essa fé e que agrada ao Senhor, agrada aos olhos de Deus. Tenhamos cuidado nesse ponto, pois se nos equivocarmos nisso, isso levará muitos a quererem viver por meio de superstições e misticismo, quando é somente pela fé que o justo do Senhor poderá viver. A Bíblia diz, em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Por que o justo vive pela fé? Porque antes de termos fé, antes do Senhor nos dar a fé, nós vivíamos completamente mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas pela fé que recebemos de Deus por ouvir a sua palavra, agora temos vida e vida em abundância. Dessa forma, que não esqueçamos desse princípio firme, desse princípio sólido, conforme a palavra nos afirma. E assim sigamos, constantes em sua doutrina,
na certeza que nenhum incrédulo deverá assentar-se à mesa do Senhor. Até porque, queridos, essa ordenança, a ceia do Senhor, não vai fazer qualquer bem ao incrédulo. Não vai fazer qualquer bem à sua pobre e desgraçada alma. Antes vai deixá-lo cada vez culpado dos seus próprios pecados. Mais culpado do que nunca. Porque ele vai chegar e cear. E quando ele cear, ele diz: Cristo é o Filho de Deus. E quando ele cear, ele vai dizer: Cristo é o Filho de Deus, a oferta pelos pecados de todos que creem no seu nome. Os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. E o seu sangue foi vertido e nos lavou e purificou deles. Ele vai afirmar tudo isso. Contudo, ele não tem fé para que tudo isso seja uma verdade em sua vida. Ele só vai se colocar confirmando uma verdade que não é verdade em sua vida. E, portanto, mais condenado do que nunca. Atentemos que a ceia do Senhor, ela não é ordenança que converte e que justifica dos pecados. Assim, aqueles que participam dela sem terem sido convertidos, sem terem nascido de novo, portanto, sem terem sido justificados, não sairão dali melhores do que quando chegaram. Vão sair muito pior. A ceia do Senhor é uma ordenança para cristãos e verdadeiros cristãos. Ela não foi ordenada aos que não creem. Portanto, elas não foram ordenadas àqueles que vivem na incredulidade, ainda que façam parte da igreja, ainda que tenham sido batizados, ainda que ainda tenham ali e acolá ceado. Mas não foi para esses. Para os incrédulos de dentro da igreja e nem os de fora. A ceia do Senhor é para aqueles que estavam mortos e agora, pela fé em Cristo, vivem. A finalidade da ceia é para sustentar e fortalecer vidas, e não da vida. Ela fortalece e refrigera, sim, fazendo crescer dia a dia na graça de Deus, maturando, crescendo, mas nunca outorgando graça. A ceia auxilia no fortalecimento da fé, mas não semeia a fé. Que venhamos nos encher de tal conhecimento em nossos corações e jamais venhamos disso nos esquecer. E então, você estava morto e agora vive pela graça para Deus? Se nossa resposta for sim, então que nos ajuntemos e nos aproximemos da ceia do Senhor e dela participaremos com nossos corações cheios de alegria e eterna gratidão. E jamais nos aproximemos
da ceia do Senhor como relapsos e faltosos a esta ordenança. Pois se faltarmos a esta ordenança, cometeremos um grande pecado. Estamos ainda mortos em nossos pecados. Estamos no mundo e no mundanismo. Se é dessa forma que nos encontramos, se é assim que nós estamos, se é assim que vivemos, não temos qualquer direito de participar da comunhão à mesa do Senhor, pois ainda estamos naquele caminho largo, aquele caminho que leva à perdição. E assim se faz necessário que nos arrependamos. Se faz necessário que venhamos nascer de novo. Se faz necessário unirmos a Cristo por meio de uma fé verdadeira. E dessa forma, só e somente só, é que poderemos e estaremos aptos para nos tornarmos participantes da ceia do Senhor. Se é assim que nos encontramos, aptos, porque recebemos do Senhor a sua graça, então nos aproximemos da mesa e ceiamos para a glória de Deus. Ministério do Louvor. Eu queria já chamar